Show! Então, começamos aqui mais um dia de aula na segunda-feira. Desculpa o atraso, alguns probleminhas técnicos aqui para poder conseguir acessar a rede do hotel, para ver se a rede do hotel está legal. Hoje eu estou em Foz do Iguaçu, então não estou no ambiente normal, vamos dizer assim, mas vamos meter bronca aqui, porque eu tenho certeza que hoje a aula vai ser top. Então, a aula hoje vai ser baseado no tema que eu fiz a palestra na semana passada, lá em Maceió, no evento do Metaverso. Então, a gente vai conversar bastante aqui sobre como conduzir essa conversa até a conversão, né? E daí essa ideia acabou aparecendo muito por conta do evento que eu estava no final de semana, que foi na Feira do Empreendedor de Sebrae, onde na rodada de negócio a gente tinha ali 30 minutos para conversar com a empresa, e daí às vezes você fica assim, cara, o que eu vou falar em 30 minutos? O que eu vou apresentar? Como é que eu apresento? O que eu falo? Quais as perguntas que eu faço? Tudo mais. Então essas são todas as dúvidas que eu quero esclarecer hoje. Vamos dar aí mais uns 2 minutinhos aí para aparecer a galera que acaba entrando depois, mas a gente já vai começar já. Show lá no Instagram. Boa noite, Felipe. Legal. Vamos ver, a galera tá se inscrevendo ali, tô recebendo os e-mails da galera que tá fazendo o registro, e daí 2 minutinhos a gente já começa, já manda ver tudo aqui. Bom, como eu falei, no final de semana eu estava em Belo Horizonte, na Feira do Empreendedor, participando lá como uma empresa participante normal, né? Então, na sexta-feira participei das rodadas de negócio, no sábado acabei ficando mais ali nas palestras, na feira e tudo mais. E o grande lance é você saber conduzir, você tem um tempo determinado, né, que ali era 30 minutos, e você saber conduzir todo esse processo de conversação ali. Isso é muito importante para você poder aprender a lidar com essas questões de tempo, de estar conversando com uma pessoa que você não conhece. Ali é uma conversa pessoal, a gente aqui acaba falando bastante sobre conversas no WhatsApp e outros mensageiros e tudo mais, mas, basicamente, o processo de condução da conversa é sempre o mesmo, né? Então, entrando aqui na nossa apresentação, quem tiver ali no Instagram, que quiser entrar no Zoom aqui pelo computador, basta você clicar no link da bio, fazer o seu registro, daí você já vai receber o link para entrar nessa aula, e daí aqui no Zoom consegue ver a minha apresentação e acaba ficando uma coisa muito mais dinâmica. Quem quiser migrar, só clicar ali no link. Então, boa noite, Maristela, boa noite, Julismar, boa noite, Bruno, ali no Instagram. Muito legal ter vocês aqui. E daí, vamos lá, vamos começar para a gente não demorar muito também, né? O tema da conversa de hoje, tema da nossa aula de hoje é da conversa à conversão, né? Como que você consegue conduzir toda a sua conversa até você levar a uma venda de fato. Vamos lá. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que todo relacionamento sempre conversa com uma conversa, né? Então, quando a gente vai conhecer uma pessoa para se relacionar com ela, seja de forma amorosa, seja de forma de amizade, enfim, qualquer outro meio, sempre começa com uma conversa, né? Eu nunca vi outras formas da gente poder conhecer uma outra pessoa se não for conversando. O negócio é que nem todo relacionamento termina com uma boa conversa, né? Então, hoje
o recorde de divórcios, quando você pega ali no juridiquês, vem escrito ali como... Deixa eu tentar lembrar aqui. Incompatibilidade de gênios, né? Quando você pega ali o motivo do divórcio está lá em compatibilidade de gênios, e, na verdade, compatibilidade de gênios é a forma juridiquês de falar que o casal não consegue mais conversar, não consegue entrar mais no acordo. Então, muitos relacionamentos acabam terminando sem ter uma conversa, né? Então, esse é um outro grande problema da falta de conversa, da falta de condução da conversa. Por isso que eu gosto de comparar. E negócios, grandes negócios, são construídos com boas conversas. Então, você está negociando com o seu cliente, você está conversando com o seu cliente, você está fechando um contrato, você está conversando com o seu cliente, você está encontrando os termos ali para você poder prestar um bom serviço e o seu cliente te pagar por esse bom serviço. Então, grandes negócios acabam sendo fechados também com boas conversas. Então, como você pode ver, a conversa ela é a base de tudo, né? Sem uma boa conversa, a gente não consegue seguir adiante no nosso dia a dia. Então, a conversa ela é o alicerce de qualquer tipo de relacionamento. Daí aqui a gente vai acabar falando mais dos relacionamentos empresariais, mas a conversa ela é a base de tudo, né? E durante uma transação comercial, a gente não pode esquecer que do outro lado também existe pessoas, né? Eu conheço muitos vendedores que adoram ouvir a própria voz e acabam esquecendo de perguntar, de se importar, de ter empatia ali com aquela pessoa que está, ou aquelas pessoas que ele está negociando ali do outro lado, e ele acaba esquecendo que existe pessoas ali. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta no processo de condução dessas conversas é justamente você mais perguntar do que falar, né? Então, na Feira do Empreendedor lá no Sebrae, o que eu fazia durante aquelas reuniões? Eu tinha ali 30 minutos, então os primeiros 5 minutos era basicamente fazendo perguntas, né? E deixando sempre perguntas abertas, nunca perguntas muito objetivas de sim ou não, de perguntar um número específico, alguma coisa assim. Então, eram sempre perguntas abertas para eu poder entender o tamanho do problema do cliente, para depois conseguir ter material suficiente para poder conduzir a minha apresentação e fazer com que o cliente enxergue ele usando o meu produto, né? Então, o objetivo da condução dessa conversa é exatamente isso, para no final das contas a gente acabar fechando o negócio, né? Então, no final de qualquer conversa, por mais que algumas negociações, pode ter negociação que vai muito rápido, né? Tipo, você está precisando comprar uma roupa, você entra na loja, conversou com o vendedor ali, viu as peças que você gostou e tal, e você acaba fechando o negócio e levando o seu produto embora. O produto que você queria, você compra e leva ele embora. E outras negociações acabam levando dias, se não meses, né? Então, tudo depende ali da sua negociação. Mas o fato é que, independente do tempo dessa negociação, você nunca deve deixar de voltar a conversar com o seu cliente, porque quando você deixa de conversar com ele, essa negociação acaba se perdendo. Então, a gente precisa dessa conversa para poder fazer uma negociação. E eu gosto de falar, né, dentro dessa imagem aqui, do cara em meio a um monte de notas de dólar aqui, eu gosto de falar que dentro das conversas existe muito dinheiro. Existe muito dinheiro. E às vezes a gente acaba deixando um caminhão de dinheiro ali na mesa por não conseguir fazer as perguntas certas para o cliente. Por ter a dificuldade de ser um Sherlock Holmes, vamos dizer assim, das vendas, né? Então, a gente não consegue fazer a quantidade de perguntas, não consegue fazer as perguntas certas, e muitas vezes a gente deixa de agregar produtos e serviços dentro daquela
ideia de contratação inicial que o cliente tem, porque a gente deixa de conversar com esse cliente. Então, a gente acaba deixando muito dinheiro na mesa e isso acaba prejudicando nós mesmos ou a nossa empresa, porque a gente não consegue fazer essas vendas de uma forma mais estruturada e acabar vendendo muito mais do que o cliente, às vezes, imagina que ele precisa, né? Então, a gente acaba deixando esse dinheirão na mesa. E daí, como eu gosto de passar sempre estruturas, eu vou passar aqui 5 estruturas, que 5 itens, né? Que é uma estrutura que vai fazer chover dinheiro aí na sua empresa nesse processo de condução da conversa. Deixa eu tirar o íconezinho aqui da frente. Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a atrair com pessoas para a conversa, né? Então, principalmente quando a gente está no nosso negócio, tem a loja física ali e tal, a gente acaba dependendo de pessoas estarem passando em frente à nossa loja para poder ter chamado a atenção pela vitrine para poder entrar. Então, a gente precisa entender como que faz esse processo. Na internet, né? Na internet não tem ninguém passando pela nossa loja, mas tem pessoas usando as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, vendo vídeos no YouTube, enfim. Tem pessoas navegando ali na internet, que da mesma forma que a gente chama na rua, a gente chama na internet, que isso aí são tráfegos de pessoas, né? É tráfego, não tráfico, tá? Tráfego de pessoas, que são pessoas passando ali, utilizando aquele recurso, e daí a gente precisa aprender a atrair essas pessoas. E daí, como é que a gente faz isso na internet? A gente faz isso na internet através de postagens interessantes, de, de anúncios feitos dentro das redes sociais, anúncios feitos dentro do Google e tudo mais. E isso tudo a gente precisa criar uma estrutura de atração, né? Então, usando bem o exemplo de quem está aqui com a gente hoje. A gente atraiu vocês através dos anúncios que eu rodei dentro do meu perfil ali do Instagram, dos e-mails que a gente disparou para vocês, das mensagens que a gente mandou no grupo de conteúdo que a gente tem. Enfim, a gente conseguiu chamar a atenção de vocês de uma forma bem geral, né? E vocês estavam ali fazendo outras coisas, trabalhando, olhando outras coisas nas redes sociais, olhando outros e-mails, quando foi impactado pelo nosso, enfim. Teve várias formas que a gente criou de fazer contatos, de iniciar essa conversa, para a gente estar aqui agora conversando, né? Eu fazendo uma apresentação para vocês, daí depois a gente abre o microfone, quem está ali no Instagram quiser fazer pergunta, pode fazer, aí daí a gente abre essa oportunidade de conversa, né? Uma segunda estrutura que eu gosto é atender a pessoa o mais rápido possível, né? Então, aqui agora falando especificamente de WhatsApp, mas ele serve também como parâmetro para a loja, né? Então, se você tem uma loja física, se você vende roupa, por exemplo, vende calçado, se você deixar o cliente olhando ali a sua vitrine, esperando ali durante 10, 15 minutos, provavelmente esse cliente vai sair fora, vai procurar uma outra empresa que vai atender ele mais rápido. Na internet acontece exatamente da mesma forma. A pessoa chama ali no WhatsApp, quando ela chama a sua loja no WhatsApp, ela provavelmente chamou outras 3, 4 lojas e acaba que aquela que atendeu mais rápido vai ter preferência sobre a compra dela, né? Então, a gente tem algumas métricas de mercado que diz que se o atendimento for feito em até 1 minuto, você tem até uma taxa de conversão de até 25%. Ou seja, para cada 100 pessoas que entraram em contato com você pelo WhatsApp, 25 pessoas vão fechar. Quando a gente pega um histórico do e-commerce, por exemplo, que é uma loja online tradicional, né, os seus produtos lá, a pessoa clica, escolhe o produto, vai para o carrinho, fecha, compra e tal. O e-commerce ele tem uma taxa de conversão média de 1%, ou seja, para cada 100 pessoas que entram na loja, né, na loja virtual, uma pessoa compra. Para cada 100 pessoas que te chamam no WhatsApp, se você atender em até 1 minuto, 25 pessoas compram. Daí, quando esse tempo vai aumentando, essa taxa de conversão vai só diminuindo. E daí, se você pega ali que você demora 24 horas para atender uma pessoa, a taxa de conversão vai ser a mesma de um e-commerce. Então, se você se você precisa demorar tanto tempo para poder atender uma pessoa, provavelmente
é melhor você investir no e-commerce do que investir num atendimento mais personalizado e tudo mais, porque a taxa de conversão vai ser a mesma. Então, o ponto principal aqui é que a rapidez ela é fundamental para o cliente poder comprar de você. E a rapidez, ela inclusive, ela é mais relevante do que o próprio preço. Então, se você respondeu ao seu cliente em menos de 1 minuto, o seu concorrente respondeu a mesma pessoa em 10, 15, 20, 30 minutos, e o seu concorrente tiver um produto mais barato que você, a pessoa tende a comprar daquele que fez o atendimento mais rápido, tá? Porque ela entende que a empresa é uma empresa que está mais preocupada com o cliente, que ela se importa com o cliente, tudo mais, então ela acaba tirando o fator preço da jogada e acaba colocando a qualidade em cima de tudo. Então, a rapidez no atendimento acaba estando relacionada com a qualidade do produto em si, e daí ela vai preferir comprar de você, tá? Número 3, se a conversa está complexa, vamos fazer a danada da ligação para o cliente. A gente criou uma resistência ali de eu ligo para o meu cliente, ele não atende, ninguém atende mais telefone e tudo mais. Isso é uma baita de uma crença limitante. Eu recebo ligação no meu celular o dia inteiro, atendo ligações no meu celular o dia todo. Então, gente, vamos fazer a ligação. Você está conversando ali pelo WhatsApp com o cliente e tal. Ele fez uma pergunta que, se você escrever, vai ser um pouco difícil de explicar, um pouco difícil dele entender. Então, pede permissão para ele, fala assim, será que eu posso te ligar 5 minutinhos? Eu vou te explicar isso aqui por ligação, vai ser muito mais rápido do que a gente ficar conversando aqui pelo WhatsApp. Eu tenho certeza absoluta que esse cliente vai aceitar receber essa ligação, e daí você vai conseguir efetivar essa venda para esse cliente, né? Número 4, conhecer as objeções do seu mercado e aprender a quebrar essas objeções. Ali no final da palestra de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre as objeções e como você pode quebrá-las, mas, de qualquer forma, você precisa entender quais são as objeções do seu mercado e quebrar. E daí a gente pode trazer algumas objeções básicas aqui. Não tem, está muito caro, não consigo comprar agora, eu tenho que falar com a minha esposa, tenho que falar com o meu sócio, enfim, isso aqui é uma outra objeção. Deixa eu lembrar de uma outra objeção mais clássica, assim. Não estou lembrando de nenhuma objeção mais clássica agora, não. Mas essas aqui já serve bastante de exemplo, ela vai ser, inclusive, um ponto importante ali no final. Então, quando você conhece as objeções do seu mercado e aprende a quebrar, no cliente jogar a objeção, você já vai saber como que você deve responder em cima para você quebrar essa objeção e você conseguir continuar levando essa conversa até o fechamento. E o quinto e último ponto aqui é fazer o pós-venda, né? Eu vejo um monte de empresa com uma base de dados até boa de ser utilizada quando a empresa tem, mas não consegue fazer o danado do pós-venda. Ou então faz aquele pós-venda só de venda mesmo, né? Do tipo, fulano, promoção aqui, não sei o que e tal, promoção Black Friday, né? Que foi nesse último final de semana, promoção não sei o que, né? E fica bombardeando o cliente com promoções, 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 como se isso fosse uma pós-venda. Mas isso não é uma pós-venda. Isso faz parte de uma pós-venda, mas isso não é uma pós-venda efetiva. Então, aí, Denise, boa noite. Então, tem que entender como que vai fazer um pós-venda. Então, o que é o pós-venda que a gente recomenda? É você criar o relacionamento, é você abrir novas conversas e depois enviar o produto para o cliente. E outra, você precisa ter dados desses clientes para você poder enviar um produto certo. Então, você tem ali uma base de dados e você vende roupa unissex, por exemplo. E daí você vai fazer uma promoção, não sei o que, e daí você manda aquela promoção para um monte de cliente do sexo masculino que só comprou roupa masculina de vocês, que não deixou relatado se esse cara é casado,
se ele tem namorada, nem nada, tal, tal, tal. E daí você manda um monte de promoção para ele sem contexto nenhum, e é óbvio que esse pós-venda não vai funcionar. Então, você precisa fazer um pós-venda bem estruturado para que esse pós-venda seja efetivo no que a gente chama ali de cliente lucrativo, ou seja, você já pagou para adquirir aquele cliente, né? Esse cliente já comprou de você, às vezes comprou uma, duas, comprou várias vezes, mas ele precisa estar comprando sempre. Esse cliente, ele precisa ser um cliente da sua base, ele precisa ser um cliente de lucro, né? Então, você precisa fazer um pós-venda bem efetivo para esse cliente e daí você precisa aprender a estruturar esse pós-venda. Vamos lá. Pensando aqui no ponto 1, investir em tráfego. O que é investir em tráfego? É você investir em anúncios para poder atrair as pessoas para os seus canais de atendimento. O seu canal de atendimento pode ser a loja física, pode ser o telefone, pode ser o WhatsApp, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, pode ser o Telegram, e pode ser diversos outros canais que você possa imaginar aí. Então, você precisa investir em tráfego para você poder atrair. Então, você tem ali hoje, dentro do Instagram, por exemplo, que vai ser a principal rede social nossa de negócios, vamos dizer assim, cara, milhões de pessoas conectadas simultaneamente. Então, você precisa entender como que você vai impactar essas pessoas através do tráfego pago, né, dos anúncios, para você poder atrair essas pessoas para conversa com você, ou no inbox do próprio Instagram, ou trazer essa pessoa para o WhatsApp para você poder conversar com ela, né? De novo, atendimento rápido. A taxa de conversão aqui, um atendimento realizado em menos de 1 minuto, pode chegar a 30%, enquanto seu atendimento demora 3 minutos, 10 minutos, essa taxa de conversão cai para 3%. Ou seja, o que eu falei, a cada 100 pessoas que entrar em contato com você, se você atender em menos de 1 minuto, você fecha com 30. Se você atender em 10 minutos, você fecha com 3. Olha só como que alguns minutos fazem uma baita diferença no seu caixa no final das contas ali. Então, a gente precisa ter um atendimento rápido, tá? Esse atendimento ele pode ser um atendimento inicial através de um chatbot, onde a gente consegue fornecer uma ferramenta para você que faz esse primeiro atendimento, a pessoa vai interagindo ali e tudo mais, e acaba que ela tem a sensação de ter sido atendida rápida por conta do chatbot, mas o seu atendente mesmo, ele acaba entrando um pouquinho depois desse processo, porque a pessoa passou ali por várias dinâmicas, alguns chatbots fazem algumas perguntas para poder já ir levantando algumas questões e tudo mais, então a gente consegue estruturar essa conversa para ter um atendimento rápido, o cliente ter uma percepção de atendimento rápido, por mais que o atendente mesmo ele vai entrar numa etapa um pouco depois, tá? Então, investir nessa rapidez do atendimento acaba trazendo muito lucro, traz muito dinheiro para a empresa. Então, eu gosto que nem eu falei, eu gosto de sempre estruturar nos passos, né? E daí eu trouxe aqui 3 passos para você iniciar uma conversa com o cliente. Primeiro passo, e vai parecer que é uma bobeira gigante, mas eu vou te falar que nesses meus relacionamentos com empresas, principalmente nos canais digitais, eu acabo testando vários atendimentos de várias empresas ali. Uma coisa que a pessoa nunca faz, ela nunca se identifica. A gente está falando com a empresa, mas a gente está falando com pessoas também. Então é legal lá no WhatsApp, no Instagram, tem a logomarca da pessoa, mas fala, ô, tudo jóia, aqui é o Rômulo, como é que é o seu nome, como que você tá e tal. Então, identificar, fazer com que a pessoa entenda que ela está sendo atendida por uma outra pessoa é um ponto importante. E eu vejo muitas empresas negligenciarem muito isso, né? Então, a gente precisa entender, da mesma forma quando uma pessoa chega na nossa loja, na nossa empresa, e a gente fala, oi, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Eu sou fulano de tal, estou aqui para te atender e tal. Isso na loja física, eu vejo acontecer muito, né? Na maioria das vezes, a pessoa acaba se identificando. Deveria ser em todas as vezes. Eu ainda presencio que nem todas as vezes acontece isso. Mas
deveria acontecer, né? Tipo, eu cheguei aqui hoje em Foz do Iguaçu, era por volta de umas 5h30, saí para comprar um tripé para o celular, porque eu não tinha um tripé pequeno o suficiente para poder trazer na mala, saí para procurar um, entrei em várias lojas e fui atendido por vários vendedores e não sei o nome de nenhum deles, e alguns nem me deram boa tarde, boa noite, né, que já estava escurecendo e tal. Então, esse é um ponto importante e esse é um primeiro contato que é o contato de quando você desarma a pessoa, sabe? De quando a pessoa sabe assim, não, beleza, ele me deu bom dia, boa tarde, ele perguntou meu nome, e daí é importante você falar sempre o nome do seu cliente e tal, para que ele se sinta confortável com você. Então, essa parte do identificar-se é o primeiro passo e ela é muito importante. Eu vejo um monte de empresa negligenciar isso. O segundo passo é o propósito, é você mostrar para o cliente por que você está ali. Né? O propósito ele está sempre relacionado ao porquê. Por que você está ali? Por que você quer ajudar esse cliente? Por que você vai oferecer um bom atendimento para esse cliente? Então, o segundo passo é o passo do propósito. E daí a gente vê um monte de vendedor só interessado que o propósito é só empurrar produto, empurrar produto, empurrar produto para poder fazer a venda, para poder bater a meta, mas a gente, de novo, né, que nem eu falei no início da palestra, a gente esquece que tem uma outra pessoa ali do lado, a gente só está interessado no bolso dela. Então, empurrar, 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 empurrar produto, e daí a gente acaba esquecendo do mais importante, que é a pessoa que está ali do lado. Então, a gente ter propósito no nosso atendimento, na forma com que a gente está atendendo, é muito importante. O 3 é um motivo convincente para te darem uma resposta. Né? E daí aqui, a gente acaba trazendo um pouquinho mais para o WhatsApp. Uma coisa que acontece muito, eu vejo isso em muitos clientes, que eles sempre reclamam para a gente, a gente manda mensagem para o cliente, mas o cliente não responde para a gente. Tá, mas você deu um motivo para ele te responder ou você mandou só um oi, ou você mandou só um oi, tudo bem para ele? Mandar um oi, tudo bem, provavelmente você não vai ter resposta porque você não criou um motivo para ele te responder, né? Então, a gente precisa ter esse motivo, né? E daí quero mostrar aqui um exemplo de uma frase que daí mostra que você cria esse motivo para o cliente responder. Né? Então, o exemplo está aqui, ó. Olá, Gabriela, que é o Rômulo Balga da Maxbot. O motivo do meu contato é que você baixou o nosso e-book Como Vender Mais pelo WhatsApp. Eu quero aprender mais sobre a sua situação e o que te levou a buscar esse tipo de material na internet. Também tem alguns recursos gratuitos de treinamento sobre prospecção para o WhatsApp e gostaria que você passasse para a sua equipe de vendas. Eu posso te enviar? Então, aqui, ó, é que você criou um motivo, você entendeu ali que a pessoa baixou um conteúdo, você tem essa informação, né, que a pessoa baixou um conteúdo seu, e daí você já entende que ela provavelmente está buscando algumas soluções para poder vender pelo WhatsApp, para fazer prospecção ou para fazer o atendimento mais passivo e tudo mais, e você ofereceu alguns recursos gratuitos de treinamento sobre prospecção e que você falou assim, eu gostaria que você passasse ali para a sua equipe. Eu posso te enviar? Você tem interesse nisso? A pessoa vai responder sim, talvez ela responda até não tem problema, está tudo certo isso. Mas você criou um motivo para a pessoa te dar uma resposta diferente, a gente mandar, oi, tudo bem, não sei o que e tal, e às vezes a pessoa vai simplesmente ignorar aquela mensagem, de fato ela não vai responder isso, né? E daí eu destaquei aqui alguns motivos convincentes para te darem uma resposta. Os possíveis clientes, eles ligam de volta e se engajam quando você dá esses motivos convincentes para isso. Então, manter as suas mensagens curtas, simples, diretas, relevantes, sendo autêntico, humano e engajador. Né? Então, aqui o convincente pode ser uma mensagem que desperta a curiosidade desse cliente, pode ser uma oferta exclusiva, então isso pode motivar a resposta do cliente. Pode ser uma mensagem que contém escassez, ou seja, últimas peças, últimos dias da promoção e tudo mais, e isso acaba motivando a resposta. Né? Aqui dentro da Maxbot,
quando um prospect entra no nosso processo, a gente tem 5 etapas antes de eliminar esse cliente de vez da nossa base, esse lead, né? Ele ainda não comprou, a gente está negociando, está conversando com ele ali e tal. E daí, se ele não respondeu em nenhuma dessas 5, e daí essas 5 possuem esses elementos todos de convencimento, aí a gente entende que esse cliente de fato não quer conversar com a gente, beleza e tal, a gente encerra o papo com ele e segue ali para os próximos clientes, né? Mas o elemento da escassez acaba sendo uma ponto extremamente importante. Você pode oferecer ali ofertas especiais ou por tempo limitado, e daí aqui você vai acabar criando não só escassez, mas uma urgência para ele poder fechar logo aquele negócio com você, para ele poder te responder logo, por conta desse tempo limitado, dessa oferta aí. Né? Você pode mandar para ele, é uma coisa que eu gosto de enviar sempre, que é materiais de conhecimento, de insights, de informação e tudo mais, que é basicamente o que a gente fez aqui com vocês para poder atrair vocês para essa conversa, né? Você pode entender os problemas que o seu cliente possui. Quando a gente tem uma conversa muito aberta, quando a gente pergunta muito para o nosso cliente, a gente acaba entendendo os problemas que ele enfrenta e você manda uma solução para esse cliente, daí esse cliente acaba te respondendo também por conta disso. E você pode dizer para ele também que você recebeu o contato de alguém que ele conhece. Então, você pode falar assim, ô, João, beleza? O Francisco me mandou seu número falando que você está enfrentando um problema XPTO e tal, e eu estou te chamando aqui porque eu consigo resolver esse problema, eu queria bater um papo com você para a gente poder aprofundar um pouco mais nisso para ver se a minha solução vai servir para você. Uma mensagem dessa, sem sacanagem, provavelmente vai ter a resposta do cliente. Provavelmente vai ter a resposta do cliente, tá? Acho muito provável um cliente que não responda quando você falou o nome dele, quando você falou quem indicou, quando você falou o problema que você sabe que ele está enfrentando e quando você fala que você tem ali uma potencial solução para o problema dele. Então, a chance do cara não te responder, ela é praticamente zero, tá? Um outro ponto, quanto mais perguntas você faz, mais fácil fica a conversa. Aquilo que eu estava falando da Feira do Empreendedor do Sebrae, né? Então, a primeira parte da nossa conversa era toda eu perguntando e deixando o cliente falar. Eu perguntando, deixava o cliente falar. Perguntava, deixava o cliente falar. E daí nisso, e eu vou tomando nota de tudo, porque minha cabeça é péssima de lembrança, daí eu vou tomando nota de tudo, eu tenho um caderninho que eu anoto tudo, e daí, beleza. Daí, na hora de eu apresentar, eu tinha materiais suficientes para fazer, ó, para mostrar assim, ó, eu estava lá apresentando a MaxBot, né? E daí eu mostrava assim, ó, pelo que você me falou, você precisa que a ferramenta faça isso. É isso mesmo? E daí eu tenho uma pergunta de confirmação. E daí, nesse momento, compensa você fazer uma pergunta mais fechada, assim, para o cliente falar sim ou não. Porque ali, se o cliente falar sim, na cabeça dele, ele entendeu que você entendeu o problema dele, então ele sabe assim, bom, esse cara entendeu tudo que eu falei para ele, então provavelmente ele vai conseguir me entregar uma solução para esse meu problema. E daí todo o resto do processo fica mais fácil, porque daí você, dali em diante, você vai precisar só fazer perguntas e ter mais confirmação até a hora falar. E aí, vamos fechar negócio? O cara vai falar, sim, vamos fechar negócio. E daí a gente acaba levando para a conversão, que é o nosso objetivo final. Então, a gente precisa parar de ser esse vendedor que só fala do nosso produto, fala da gente, e a gente esquece do outro ali, do cliente, que é a ponta mais importante de toda essa conversa, é o cliente. Então, a ponta mais importante da conversa é o cliente e não o vendedor, tá? Em cima dele, em cima dos problemas dele que a gente vai trabalhar. Então, para isso, a gente precisa fazer muitas perguntas, e daí, quanto mais perguntas a gente fizer, mais fácil vai ser o resto da condução dessa conversa. E o que eu vejo hoje, de novo, é muitos vendedores que estão só querendo empurrar o produto, só apresentar o produto e esquece de perguntar para o cliente se aquilo vai ajudar ele, né? Ou quais são os problemas dele e aprofundar nesses problemas e tudo mais. Então,
a gente tem esses pontos para poder levar em consideração. E aqui agora, falando das objeções que eu falei que eu ia comentar, e a gente já está, inclusive, na nossa reta final de apresentação ali. E daí, eu trouxe 3 passos simples para você poder contornar as objeções, tá? E daí eu vou usar a objeção mais clássica aqui, que seria a de falta de tempo, né? Você liga para o seu cliente e o seu cliente fala, ó, eu não posso falar com você agora. E daí os 3 passos uma resposta de recomposição, ou seja, essa aqui é basicamente uma frase feita que você vai usar em todas as vendas, né? Em todas as objeções, na verdade. Todas as objeções você vai usar a palavra. Aí você vai ter que introduzir na sua conversa uma mensagem de disrupção, ou seja, uma quebra de padrão para fazer com que o cliente pare e pense no que você falou. E, por último, uma solicitação. Então, vamos lá. Vamos citar o exemplo da falta de tempo. Você ligou para o cara, o cara falou assim, eu tô muito ocupado agora, não vou poder falar disso. Aí você vai virar e falar para ele, mas é exatamente por isso que eu liguei para você. Eu sei que você está ocupado, e daí essa é a mensagem de recomposição, tá? Mas é exatamente por isso que eu liguei para você. Então, beleza. Você já desarmou o cara, porque o que 99,9% das empresas vão fazer, dos vendedores vão fazer? Ah, não, beleza, depois eu retorno para você. Só que toda vez que você retornar para o seu cliente, ele vai dar essa mesma desculpa. Estou ocupado agora, não posso, estou ocupado agora e tal. Então, toda vez ele vai dar essa desculpa. E daí, quando você usa essa mensagem de recomposição, você desarmou o cara, porque ele, na cabeça dele, ele está esperando que você vai falar, ah, tudo beleza, depois eu te retorno. É isso que o lead ali, o potencial cliente está aguardando, né? Ele está esperando que você fale, ah, não, beleza, depois eu retorno. Ideia de disrupção, você vai continuar essa conversa, essa primeira fala sua para ele. E daí você vai falar, não, mas é exatamente por isso que eu liguei para o senhor. Eu sei que você é muito ocupado, mas eu sei também que o meu produto vai conseguir te ajudar a resolver o problema XPTO e tal. Daí você já conhece o produto, às vezes você já atende empresas daquele segmento e tudo mais. Então, você tem ali o processo de disrupção. E daí, quando o cliente percebe que você entende o problema dele, e ele consegue perceber assim, cara, esse cara conhece minha empresa. Esse vendedor aqui conhece minha empresa, eu vou ter que dar uma atençãozinha para ele. E daí você faz o último ponto que nenhum vendedor faz. Nenhum vendedor faz. Até porque o vendedor parou lá na mensagem de recomposição, né? Então ele nem chega nesse terceiro passo. Você vai fazer uma solicitação, fala assim, a gente pode se reunir amanhã às 3 horas da tarde, eu posso te ligar amanhã às 3 horas da tarde e tal? Quando você faz uma solicitação e esse cliente ele já parou para pensar porque você deu uma resposta diferente do que ele estava esperando. Você já criou ali uma disrupção na cabeça dele porque ele não esperava que você entendesse do negócio dele da forma que você entende. E, de fato, nunca que ele estava esperando uma solicitação de reunião, porque nenhum vendedor faz isso, né? Mas a gente aqui, nós não somos qualquer vendedor, nós somos os vendedores, né? Nós somos os caras que conduzem uma boa conversa. E daí você vai fazer uma solicitação. Muitas vezes ele pode falar, ó, amanhã às 3 horas eu não posso, mas às 4 eu estou liberado. Então, beleza, você conseguiu o agendamento. O importante é você, na solicitação, você já jogar um dia e uma hora para fazer com que o cara pense, para fazer com que ele pare e pense assim, o que eu tenho amanhã às 15 horas da tarde para fazer? Cara, amanhã às 15 horas
eu tenho reunião da diretoria. Então, eu não posso, mas às 16 eu já liberei. Então, eu consigo antecipar. Ó, às 15 eu não tenho, porque eu tenho reunião de diretoria, mas eu tenho às 14 livre aqui. Daí a gente consegue conversar. Então, quando você joga uma solicitação com data e horário já fixado, o cara já busca na cabeça dele qual que é a agenda dele de amanhã. Aí ele vai pensar, de tarde, cara, de tarde eu tenho um monte de coisa para fazer e tal, eu não vou conseguir conversar. Ah, me liga amanhã, às 11 horas da manhã, que a gente consegue conversar. Cara, amanhã eu tô com um dia muito cheio, tipo, se um vendedor me ligasse aqui agora, que na verdade aconteceu mais cedo, né? A vendedora me ligou e eu falei assim, ó, essa semana eu tô cheio, tô em viagem, me liga depois do dia 5 de dezembro, que daí eu vou estar de volta na empresa e a gente consegue conversar com mais calma. E daí a vendedora estava me pedindo ali 5 minutinhos de conversa, mas de fato eu não tenho 5 minutos. Amanhã eu vou estar o dia todo com o pessoal do Parque Tecnológico de Itaipu, com o pessoal da Sanepar. Eu não vou ter 5 minutos de conversa para conversar com ninguém. Mas daí eu já joguei para o dia 5, porque daí eu sei que eu vou estar tranquilo. Dia 5 eu vou receber trocentas ligações. Mas o importante disso tudo é você conseguir fazer esses 3 passos, que olha só a simplicidade desses 3 passos. A simplicidade. Recomposição, você vai falar uma coisa que o seu cliente não está esperando que você fale, mas que é uma frase pronta que serve para qualquer tipo de objeção, qualquer objeção, você vai conseguir falar isso. A disrupção, você vai conseguir fazer uma quebra de padrão no raciocínio do seu cliente, fazer com que o seu cliente perceba que você entende do que você vai apresentar para ele, do problema que ele encontra, e fazer a solicitação dessa reunião. 3 passos simples, que eu tenho certeza que se vocês que estão assistindo aqui no Zoom, vocês que estão assistindo ali no Instagram, pararem para pensar, provavelmente vocês deram essa desculpa de estar sem tempo para o vendedor, para o fornecedor ali dos seus produtos e tal, porque você não estava querendo conversar com o cara, você não quer mais comprar do cara, enfim, você não está com tempo, muitas vezes não está com tempo mesmo, não é só uma forma de dispensar, não. Mas se o vendedor na outra ponta da linha ali passasse por esses 3 passos, você ia parar para raciocinar e acabar agendando uma conversa com essa pessoa, né? Então, são 3 coisas simples que a gente esquece de fazer todo santo dia. Todo dia a gente esquece de seguir esses 3 passos. Fazer uma mensagem de recomposição, que é uma mensagem padrão, que você vai estar ali com várias salvas na ponta da língua, e nos nossos treinamentos, na nossa mentoria, a gente ensina isso. A de disrupção, para você poder fazer o cara parar, raciocinar, fazer uma quebra de padrão ali para o cliente e fazer a solicitação, que nada mais é do que pedir uma agenda para esse cliente, mas pedir uma agenda de forma estruturada, não é pedir uma agenda do tipo, que dia que você tem livre para a gente conversar? Aí o cara vai falar, cara, eu não tenho dia livre nenhum. Mas quando você fala, a gente pode conversar amanhã às 15 horas da tarde, o cara vai buscar a agenda mental dele e vai agendar um horário com você. E daí eu queria mostrar para vocês 3 oportunidades que a gente tem aqui hoje, né? Eu vou falar mais de uma do que das 3, mas é só para, como já estava na palestra aqui, na palestra que eu fiz lá em Maceió, eu quis trazer. Primeiro, a gente tem o MaxBot, que é a plataforma de atendimento ao cliente, integrada WhatsApp, com API oficial, sem risco de bloqueio e tal, uma baita de uma ferramenta, eu sou suspeito para falar, uma baita de uma ferramenta que vai ajudar você a atender muito mais, distribuir o atendimento para a sua equipe e tudo mais. A gente tem um programa de mentoria, que é uma mentoria temática chamada Atendimento Lucrativo, que daí é um atendimento focado na venda, tá? Então, nessa mentoria, a gente vai montar junto, eu e você, toda a estrutura de condução do seu atendimento. Durante a mentoria, você pode trazer seu time comercial, não tem problema, não tem uma restrição, a mentoria não é para uma pessoa só, e daí a gente faz essa mentoria e faz toda essa estruturação. Não só da conversa em si, mas desde a etapa de atração, mostrando como que você consegue atrair o cliente, aquele potencial cliente, para
para comprar de você. E a gente tem também a mentoria Premium, que é a mentoria que eu chamo de hiperatendimento, porque ela ela é uma mentoria mais longa, né? A mentoria temática, o atendimento lucrativo, é uma mentoria de 30 dias, 4 encontros, mais o curso completo que você vai consumindo para depois você ir tirando a dúvida nos encontros, é um encontro por semana. Depois, no final de 30 dias, a gente encerra o encontro em grupo, né? E daí, no final de 30 dias, a gente encerra esse acompanhamento. O hiperatendimento é uma mentoria um pouco mais longa, uma mentoria de 6 meses, com mais acompanhamento. Daí ela inclui a mentoria do atendimento lucrativo, que é a mentoria para vendas, a mentoria para suporte, a mentoria para pós-venda, né? Ela ocupa todos os três, ela tem 6 meses de duração, e quem fecha a mentoria hiperatendimento, já ganha 6 meses o MaxBot, qualquer um dos planos. Você pode ter de 1 até 14 atendentes, que você, qualquer um dos planos que a gente tem lá no nosso site, você vai conseguir usar sem problema nenhum. Mas eu queria especificar para vocês aqui a mentoria atendimento lucrativo. Então, como eu disse, 30 dias de acompanhamento, 4 encontros, um encontro por semana. Daí, dentro lá da área de membro, tem as datas dos encontros, com horário tudo certinho. Os encontros são todos pelo Zoom, e daí a gente faz o microfone aberto, tudo aberto, você vai mostrar, a gente vai te ajudar em todas as suas dúvidas, e daí a gente vai ajudar nesse processo todo. Você recebe o curso completo para você poder ir consumindo e entendendo como que você monta a sua estrutura, para depois você vir com essas dúvidas e a gente te ajudar no refinamento dessa infraestrutura, e mais um monte de bônus que você vai conseguir receber. Eu vou pedir para o Bruno mandar aqui no chat o formulário de aplicação do atendimento lucrativo, e mandar também o nosso WhatsApp para você poder conversar e tirar mais dúvidas e entender todos os bônus ali e tudo mais. Aí a gente te ajuda bastante nesse sentido. Manda aqui, Bruno. Deixa eu abrir o chat aqui, não sei cadê o chat. Tá abrindo o chat aqui, não sei o que aconteceu. Enfim, mas manda aqui, Bruno. E quem tiver ali no Instagram também, que está vendo essa live, você pode me mandar a mensagem no inbox aqui do Instagram para a gente poder continuar conversando e eu te apresentar todos os bônus, apresentar tudo. E daí, qual que é o preço dessa mentoria? E daí o preço que vocês vão ficar mais doido ainda. Essa mentoria, ela custa só R$ 497. R$ 497. Só que você vai receber de bônus já é muito maior do que isso, tá? R$ 497, 30 dias de acompanhamento, mentoria diretamente comigo, eu falando como que deve ser o seu atendimento, como deve ser a condução, quais perguntas você deve fazer para o seu cliente, a gente construindo isso tudo juntos. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai gostar demais, tá bom? Então, vamos ver aqui, deixa eu ver. Então, galera, eu estou aberto a perguntas, deixa eu liberar o microfone aqui para quem quiser ativar o microfone e perguntar. Eu vou interromper a gravação, porque as perguntas a gente não coloca